Na composição da mesa número 1, com o tema Guerra na Ucrânia e as suas consequências, convidamos os senhores Carlos Gaspar, professor do IPRI, Nova Lisboa, Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático da FDUL, Luís Amado, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, e Samuel de Paiva Pires, professor do ISCP. Passo a palavra ao senhor moderador, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes. Estamos começando este painel, esta mesa redonda, intitulada Guerra na Ucrânia e suas consequências. Todos nós, de alguma forma, temos discutido e falado sobre essa temática e são muitas as especulações em todos os planos sobre suas consequências, desde o impacto que causa na Europa e no mundo este conflito grave em solo europeu, mas também o esforço que se faz para divisar as suas consequências. Alguns chegam a estimar até mesmo que se redesenha a ordem mundial e até que se redesenha, como já foi aqui abordado rapidamente, ou se cria uma nova ordem econômica mundial. Sem mais delongas, eu passo a palavra inicialmente ao professor Carlos Gaspar, da Nova Lisboa. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Professor Vitalino Canas, Excelências, pediram para falar brevemente sobre a guerra da Ucrânia. É um tema obrigatório, certamente, na Europa. É um tema que também foi já levado perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde o Brasil teve uma posição destacada e votou na Assembleia Geral a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, numa sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, e é natural que toda a gente fale, sobretudo na Europa, da guerra da Ucrânia. É natural porque a guerra da Ucrânia é a primeira guerra entre Estados na Europa desde 1945, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Julgo que isso é óbvio para uma Assembleia de Juristas. Uma guerra é uma relação própria, exclusiva entre Estados. Só os Estados podem fazer legal e legitimamente a guerra entre si. Isso não acontecia na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Houve muitos conflitos armados, houve muitos atos de violência, a guerra civil na Grécia, a guerra civil na antiga Jugoslávia, a invasão soviética da Hungria, a invasão soviética da Checoslováquia, mesmo mais recentemente a invasão russa da Geórgia ou a anexação da Crimeia, mas nenhum desses conflitos armados foi uma guerra entre Estados. E aparentemente a invasão russa da Ucrânia também não era suposta ser uma guerra entre Estados. Não por acaso as autoridades russas, o presidente Putin, apresentou esta invasão da Rússia como uma operação militar especial. Uma operação militar especial não é um estado de guerra, não é uma declaração de guerra. E aparentemente Moscovo entendia que, como aconteceu na Geórgia em 2008, como aconteceu na Checoslováquia em 1968, como aconteceu em Budapeste em 1956, que em 2 ou 3 dias, com uma intervenção forte e concentrada, a questão ficava resolvida. As coisas passaram-se exatamente ao contrário do que Moscovo esperava. A guerra começou no dia 24 de fevereiro, há mais de um mês que a Rússia e a Ucrânia estão
em guerra. Não sabemos quando é que esse conflito vai terminar. Eu sei que é imprudente tirar conclusões sobre as consequências de uma guerra antes dela terminar, é mesmo francamente imprudente, mas eu julgo que há 2 ou 3 consequências da invasão russa da Ucrânia que já são razoavelmente evidentes para todos os analistas. A primeira, e talvez a mais surpreendente, é a viragem política da Alemanha. Uma viragem nas políticas energéticas, nas políticas de defesa e nas políticas externas. 3 dias depois da invasão da Ucrânia, o chanceler alemão, o chanceler social-democrata, declarou que o Nord Stream 2, o gasoduto que liga a Rússia à Alemanha diretamente, estava cancelado, suspenso sine die, que a Alemanha ia reduzir drasticamente, a passar de mais de 50% a menos de 20% da dependência energética da República Federal em relação à Federação Russa, e declarou a seguir que a Alemanha ia passar a gastar mais de 2% por ano no seu orçamento de defesa. Isso significa que a Alemanha vai duplicar os seus gastos de defesa, e se a Alemanha duplicar os seus gastos de defesa, o anúncio é que fará isso até ao fim deste ano. Isso significa que a Alemanha passa a ter o 3º maior orçamento mundial de defesa, a seguir aos Estados Unidos e à China, à frente da Grã-Bretanha, da Índia e da própria Rússia. Mas, sobretudo, há uma viragem política. A Alemanha, perante a invasão da Rússia, reconheceu a Rússia como a principal ameaça à sua segurança e à sua defesa. E esse reconhecimento marca o fim de um longo período em que a Alemanha procurou fazer a balança entre a sua aliança ocidental e as relações especiais que tinha com a Rússia. Não desde o fim da Guerra Fria ou da unificação da Alemanha, mas desde a Ostpolitik em 1970. A invasão russa da Ucrânia pôs fim à Ostpolitik e nenhuma destas decisões, na minha opinião, é suscetível de ser revertida, qualquer que seja o resultado da guerra na Ucrânia. Segunda consequência, um pouco exótica para os europeus, mas com certeza familiar para uma audiência de juristas brasileiros, é que a balança da relação entre a Rússia e a China se alterou. E talvez tenha alterado duradouramente. Eu sei que a opinião comum é de que na parceria estratégica entre a China e a Rússia, a China é a potência dirigente. Mas não é nada evidente que isso seja assim. A China, nos últimos 6 anos, esteve sob a pressão estratégica permanente dos Estados Unidos e, nesse sentido, dependia da Rússia, não só para os fluxos energéticos, não só para os armamentos mais avançados, mas sobretudo para ter uma retaguarda segura, para se poder concentrar na sua competição estratégica, no seu confronto estratégico com os Estados Unidos. Agora é o contrário. Agora é a Rússia que precisa de uma retaguarda segura para se concentrar no seu confronto com os Estados Unidos e os aliados ocidentais, e a partir desse momento a China pode fazer valer os seus instrumentos, designadamente os seus instrumentos económicos, para se impor como a potência dirigente da grande coligação, a grande parceria estratégica entre a Rússia e a China, que visa formar, que visa estruturar, que visa organizar uma grande Eurásia para isolar os Estados Unidos. É uma viragem importante, veremos como é que ela evolui.
esta parceria estratégica é uma parceria competitiva. A China e a Rússia são ao mesmo tempo aliados e rivais. Lembra um pouco a relação entre a Alemanha nazi e o Império Japonês antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos habituados a alianças mais estáveis, de certa maneira, e menos competitivas. Mas hoje em dia, sobretudo depois do que se passou nas últimas semanas, é que a China resistiu constantemente a tomar qualquer posição crítica em relação à invasão russa da Ucrânia, que viola todos os princípios do direito internacional e que viola todos os princípios que defende a política externa russa. Ninguém deve ter dúvidas sobre a densidade, a força da parceria estratégica entre a Rússia e a China. Nem a Rússia nem a China gostam do termo aliança. Acham que alianças são uma figura política típica das relações entre os países ocidentais, entre os Estados Unidos e os seus aliados europeus ou asiáticos. Mas a parceria estratégica é uma aliança em tudo, menos no seu nome próprio. Terceira consequência, e de certa maneira a mais importante, a Rússia perdeu a Ucrânia. Isso é exatamente o oposto daquilo que era o principal objetivo russo da invasão da Ucrânia. Aquilo que Moscovo queria era uma mudança rápida de regime na Ucrânia para poder voltar a contar com a Ucrânia como mais do que um parceiro ou do que um aliado, como um Estado subordinado ao seu desígnio de, por um lado, criar uma grande união das repúblicas eslavas, das repúblicas pós-soviéticas eslavas, a Rússia, a Bielorrússia e, sobretudo, a Ucrânia, e o que aconteceu foi exatamente o contrário. A Ucrânia, contra as expectativas de Moscovo, resistiu. O seu presidente, contra todas as expectativas, revelou ser um senhor da guerra, conseguiu mobilizar uma nação que não devia existir do ponto de vista do nacionalismo russo, que não devia existir separadamente da nação, da grande Rússia, e a Rússia perdeu a Ucrânia. Nós assistimos, a partir do dia 24 de fevereiro, ao verdadeiro nascimento de uma nação, da nação ucraniana, e de um Estado, o Estado ucraniano, que do ponto de vista de Moscovo não deviam existir e não existiam. E graças à intervenção passaram a existir. Duas notas finais muito breves sobre a situação que tem a ver com as condições do fim da guerra. Mais uma vez, é importante falar do fim da guerra quando nada indica que ela esteja, as negociações estão completamente paralisadas, desde a revelação dos massacres à volta de Kiev, mas é importante definir 3 pontos para estarmos preparados, para as diplomacias internacionais, não apenas europeias, estarem preparadas para o fim da guerra. A primeira é que é indispensável que no fim da guerra haja uma Ucrânia independente. E essa Ucrânia independente já não é, como no passado, a fronteira da Rússia com a Europa, é a fronteira da Europa com a Rússia. A Ucrânia passou a ser um país europeu, é preciso consolidar essa posição. A segunda é garantir que o presidente Putin, esta é uma guerra do presidente Putin, que o presidente Putin não ganha a guerra. Pode declarar a vitória, mas não pode ganhar a guerra. Khrushchev, no fim da crise dos mísseis de Cuba, em 1962, também declarou a vitória. Um ano depois, os seus camaradas do Bureau Político do Partido Comunista da União Soviética reformaram-no antecipadamente, sem violência de resto. Foi escrever as memórias, não são grande coisa, mas apesar de tudo escreveu as memórias. O último ponto, para terminar, é muito importante, sobretudo para a Europa, que haja uma linha de demarcação estável
entre a Ucrânia e a Rússia. Nós não sabemos onde é que ela vai passar, não sabemos qual é o seu traçado, mas deve ser uma linha tão estável como era o muro de Berlim, porque a prioridade da Europa nos próximos anos é reconstruir a Ucrânia. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Carlos Gaspar. Passo agora a palavra ao professor Samuel Paiva para a sua... Sr. Ministro Gilmar Mendes, gostaria de começar por agradecer ao FIB o simpático convite para estar aqui hoje, que muito me honrou. E aproveito também para parabenizar o FIB, nas pessoas do seu Presidente, o Sr. Professor Vitalino Canas, o Sr. Ministro Gilmar Mendes e também o Sr. Professor José Roberto Afonso, pela organização desta oportuna iniciativa. Igualmente, cumprimento também este painel que tenho a honra de integrar e dirijo-me neste caso a quem ainda não me dirigi, o Sr. Professor Carlos Gaspar, e cumprimento naturalmente também a audiência. Depois desta brilhante exposição do Sr. Professor Carlos Gaspar, eu vou tentar aqui tecer algumas considerações, umas breves ideias a respeito das consequências da guerra na Ucrânia e certamente será mais interessante também passarmos à fase de debate e recolhermos questões da audiência, onde depois poderemos aprofundar algumas estas e outras ideias. Ora bem, eu gostaria de começar por dizer que esta guerra na Ucrânia ocorre num determinado contexto, numa determinada conjuntura internacional. Uma conjuntura internacional marcada nos últimos anos por uma crescente oposição, acrimónia, como lhe queiram chamar, entre, por um lado, democracias liberais, entre aquilo que, na teoria das relações internacionais, autores como Michael Doyle chamam a zona de paz liberal, composta essencialmente pelas democracias liberais e que dá origem e fundamenta, aliás, as alianças entre estas, nomeadamente a União Europeia, a NATO, e fundamenta naturalmente aquilo que nós chamamos, pese embora as diversas interpretações, aquilo que nós chamamos a ordem liberal internacional. E por outro lado, embora integradas nessa ordem liberal internacional, temos as chamadas potências revisionistas, portanto, potências que pretendem rever a ordem internacional, rever a hierarquia das potências, no limite subvertê-la, substituírem a potência hegemónica, os Estados Unidos, enquanto principal potência da ordem internacional. E, claro, à cabeça destas estão naturalmente a China e a Rússia, que, como eu dizia há pouco, fazem parte desta ordem liberal, foram integradas pelo Ocidente nesta ordem liberal, usufruem dela, e não há mal nenhum com isso. Também não podemos, talvez, ser um pouco ingênuos e pensar que o simples facto de a Rússia e a China serem integradas em instituições como a Organização Mundial do Comércio, faria, da perspectiva de alguns institucionalistas, faria automaticamente com que se eliminasse a possibilidade de conflitos com estas potências. Não é assim que funciona. Aquilo que a integração destas potências na ordem liberal internacional faz é contribuir para as condicionar na sua ação, na forma como procuram rever a ordem internacional, a ordem liberal internacional. E, ao mesmo tempo, essa ordem diminui, para todos os efeitos, tem diminuído a ocorrência da guerra. Claro que não a elimina, mas pelo menos diminui a sua ocorrência e diminui os seus efeitos. Ora, neste contexto, nos últimos anos, depois do pico de popularidade que Putin teve com a anexação da Crimeia, em 2014, portanto, cada vez que Putin lança aquilo que ele chama, como o professor Carlos Gaspar dizia há pouco, uma operação militar especial, ora na Geórgia, ora na Crimeia, ora agora novamente na Ucrânia, tem um pico de popularidade doméstica. Ora, aquilo que vinha a acontecer nestes últimos anos
Isso foi visível, aliás, internacionalmente, com uma série de protestos que surgiram nos últimos anos na Rússia, com a crescente visibilidade de opositores como o Alexei Navalny. Aquilo que vinha a acontecer era um declínio da popularidade de Putin, um aumento da oposição interna. Algo que o fez, aliás, deixar de confiar tanto em alguns grupos, ou em alguns conselheiros políticos e económicos, e depender cada vez mais daquilo que os russos chamam os siloviki, portanto, os homens fortes que lideram as agências de segurança, como o FSB, na Rússia, que passaram a ter carta branca para aumentar a repressão doméstica. E isto começou a acontecer particularmente a partir da Primavera Árabe. Porquê? Porque Putin ficou bastante perturbado, principalmente com a queda de Gaddafi. E a partir daí aquilo que Putin veio a fazer foi apoiar Bashar al-Assad na Síria, apoiar Lukashenko na Bielorrússia, apoiar mais recentemente Tokayev no Cazaquistão. Ou seja, apoiar todos aqueles regimes autoritários que servem os interesses de Putin e que, de alguma forma, da sua perspectiva, servem para conter a expansão das democracias liberais. Posto isto, quando nós ouvimos falar dos receios do alargamento da NATO, da desnazificação, da proteção dos direitos humanos dos russófonos e da alegada falta de justificação histórica para a existência de uma Ucrânia independente, isto são meros pretextos, meros truques retóricos e, no fundo, literatura de justificação do Kremlin, da propaganda do Kremlin, que, enfim, infelizmente muitos no Ocidente vão aceitando e propalando, servindo como quintas colunas da estratégia de Putin. Ora, confrontado com declínio de popularidade que o levou a aumentar a repressão doméstica, com a possibilidade de novas, se quisermos, vagas de democratização em países que fazem parte de uma ordem autoritária, Putin viu-se então, segundo as suas palavras de há dias, nesta contingência inevitável de ter de lançar esta operação militar especial sobre a Ucrânia. Mas como eu dizia há pouco, tudo aquilo que é utilizado como pretexto para esta guerra é isso mesmo, é um pretexto. Porque na realidade o grande receio de Putin tem precisamente a ver com a natureza da democracia liberal e com o facto de, nós sabemos, nos últimos 200 anos, o número de democracias liberais aumentar, como Samuel Huntington explicou, através de vagas ou ondas de democratização. E apesar de na última década, falarmos muito de populismo e dos avanços do populismo, diria que tiveram no Brexit e na ascensão de Trump e naquilo que aconteceu no Capitólio americano, na invasão do Capitólio, tiveram momentos altos, pese embora tudo aquilo que é mediaticamente espetacular, na realidade o número de democracias liberais vai aumentando lentamente e nos países que não são democracias liberais, vários estudos apontam para uma crescente adoção de valores emancipatórios pelas sociedades, ou seja, as sociedades civis querem cada vez mais, reivindicam cada vez mais maior participação política, mais liberdade e portanto, se quiserem, reivindicam cada vez mais serem semelhantes àquilo que nós chamamos as democracias ocidentais. E este poder do exemplo que levou às vagas de democratização é muito poderoso. E por isso Putin receia principalmente uma democracia liberal na Ucrânia. Porquê? Porque receia que uma Ucrânia mais liberal, mais transparente, mais livre, mais próspera, sirva precisamente para a sua sociedade, a Rússia, começar a olhar para o lado e pensar, bom, talvez estejamos a fazer alguma coisa errada e talvez possamos também
desenvolver de outra forma o nosso país. E é esse o grande receio de Putin. Ora, tudo aquilo que Putin temia, uma Ucrânia mais liberal, mais democrática, mais apoiada e integrada no Ocidente, a maior coesão do Ocidente, aconteceu precisamente em resultado desta guerra na Ucrânia. Portanto, os seus objetivos fizeram um espetacular ricochete, na medida em que aquilo que nós temos visto é que a União Europeia e a NATO revelam agora um enorme grau de coesão interna. A NATO foi revalorizada pelos Estados Unidos, o caso da Alemanha, que o professor Carlos Gaspar já expôs, é absolutamente notável. O crescente reforço militar a que temos vindo a assistir nos últimos dias do flanco leste da NATO e, além do mais, a NATO, em plena guerra na Ucrânia e com ameaças aos Bálticos e à Escandinávia, continua a atrair candidatos. A Finlândia e a Suécia estão a caminho de se tornarem membros da NATO, portanto, dois países historicamente neutrais. Portanto, há aqui uma primeira consequência inegável, que é a revalorização da dimensão securitária na Europa, e naturalmente com um foco no papel que a NATO desempenha. Claro está, e pegando também no que o professor Carlos Gaspar dizia há pouco sobre a Alemanha, também podemos questionar se esta revalorização e, portanto, este maior investimento na área da defesa por parte da Alemanha não poderá constituir de alguma forma um perigo, não é? Por razões históricas que todos conhecemos, a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Foi um país que não investiu por aí além na área da defesa. Ora, numa altura em que o Reino Unido já não está na União Europeia, em que a França, e vamos ver no que é que vão dar as eleições em França, a segunda volta das eleições no próximo domingo, em que a França está enfraquecida para contrabalançar uma Alemanha cada vez mais hegemónica no seio da União Europeia, agora vê-se ainda abraços com uma... vemos todos, aliás, na Europa, abraços com uma Alemanha ainda mais forte, ainda mais hegemónica. Isto, aliás, vários autores têm falado na possibilidade da reemergência da questão alemã. Veremos o que acontecerá. Uma outra consequência, que também já aqui foi abordada, e que é particularmente premente na Europa, e na qual países como Portugal, Espanha, os Estados Unidos, o Brasil, a Nigéria, naturalmente, poderão ter uma palavra a dizer, prende-se precisamente com a diminuição da dependência energética em relação à Rússia. Claro que isto não se faz de um dia para o outro, não se constroem terminais de gás LNG de um dia para o outro, ou gasodutos da Península Ibérica para a França, aos quais a França historicamente sempre resistiu, de um dia para o outro, mas é algo que a médio prazo, terá de ser feito. E tudo isto leva, e para não me alongar muito mais, leva a que a economia russa, que de si já não era particularmente forte, se veja diminuída, o que tem reflexos, lá está, também na parceria estratégica com a China. As estimativas mais recentes apontam para uma contração este ano de 10 a 15% do PIB russo, de futuro, não é? Com a diminuição da dependência energética europeia, este valor provavelmente vai aprofundar-se. Para terminar esta primeira intervenção ainda, uma breve nota relativamente à China. A China está, de certa forma, a ver jogar. E neste momento aquilo que vê é um Ocidente unido a dar uma resposta forte ao ataque à Ucrânia por parte de Putin, inclusivamente por atores privados, não apenas por Estados, por organizações internacionais, mas também por atores privados, por empresas transnacionais, por investidores que se retiram da Rússia. E isso também é bastante importante no cálculo chinês, numa altura em que, como todos sabemos, a Covid-19 levou novamente a confinamentos de milhões de pessoas na China e em que, economicamente, vivemos uma época de aumento da inflação,
com as supply chains, as cadeias logísticas, ainda quebradas em resultado da pandemia, da Covid-19, e portanto tudo isto acresce à instabilidade que vamos vivendo. Ainda assim, da minha perspectiva, as democracias liberais, os regimes demoliberais apresentam-se como, no meio desta instabilidade, apresentam-se como os mais estáveis. E a zona de paz liberal de que Michael Doyle fala, de facto, tem-se revelado, tem ficado patente nesta reação contra a Rússia, pelo que me parece que as notícias do fim da ordem liberal internacional têm sido manifestamente exageradas. Obrigado. Obrigado, professor Samuel de Paiva, por essa ilustrativa exposição. Eu passo agora a palavra ao nosso colega da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, professor Carlos Blanco de Moraes. Muito obrigado, Sr. Ministro. Cumprimento todo o painel e também a audiência. Eu, como tinha dito anteriormente, tinha um compromisso académico e iria chegar, de facto, atrasado. Bom, eu com certeza que já não vou adiantar nada de muito novo àquilo que foi dito. Eu abordaria duas questões. Há causas de justificação de ordem jurídica ou há causas de justificação de ordem geopolítica para o confronto que se gerou no quadro daquilo que eu posso chamar uma guerra russo-ucraniana? Ora, no que toca ao primeiro caso, parece inequívoco que estamos perante uma guerra de agressão. A guerra de agressão é algo que resulta da própria Carta das Nações Unidas, não que a Carta defina guerra de agressão, mas define agressão, e portanto a Organização das Nações Unidas foi criada nos termos do número 1 do artigo 1º, precisamente para reprimir atos de agressão. É certo que a Carta não o define, mas existe uma resolução, entre outras, a Resolução 3314-29 da Assembleia Geral, que nos diz: agressão é o uso da força armada por um Estado contra a soberania, a integridade territorial ou a independência política de outro Estado. E depois exemplifica formas de agressão direta, no caso de invasões, ataques, bombardeamento, bloqueio de portos ou de costa. Portanto, há aqui uma definição jurídica de agressão que se enquadra perfeitamente na atuação russa e também na própria Bielorrússia, porque é considerada agressão indireta uma ação de um Estado que coloca o seu território à disposição de outro Estado para um ataque armado a um terceiro. Portanto, se houve ou não agressão sob um ponto de vista jurídico, parece que ser inequívoco. Claro que nós poderemos dizer, no direito armado dos conflitos, por vezes há causas de justificação que podem, enfim, de alguma forma fundamentar uma ação armada. E aqui, por exemplo, chegou a própria Rússia a falar em genocídio no Donbass, o que é um absurdo, porque, aliás, os jornalistas têm muito culpa disto e o Ministério Público também, porque tudo é genocídio. Quer dizer, genocídio, obviamente, que tem convenções sobre a matéria, uma convenção antiga e agora também no âmbito do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Genocídio implica, nomeadamente, uma tentativa ou um ato de extermínio de uma comunidade populacional em razão da sua etnia, da sua religião ou de outros elementos prototípicos dessa comunidade. E isso obviamente não aconteceu no Donbass, onde a população é russófona, é idêntica. Portanto, não há genocídio, há crimes de guerra, há vários tipos de crimes eventualmente contra a humanidade, mas genocídio não existe e, portanto, os russos não tinham esta ordem de justificação. Depois podíamos falar também no resgate de nacionais. Havia a velha doutrina do juiz Hübner, que é anterior à própria Carta das Nações Unidas, um tribunal arbitral que nos diz que quando os nacionais estão em perigo de vida, pode justificar-se a intervenção militar de um Estado noutro Estado dentro de um quadro de contenção e proporcionalidade. Ora, não era o caso das populações russófonas, porque por simplesmente elas tinham nacionalidade ucraniana. Depois, mais tarde, a Federação Russa deu-lhes passaportes, mas que obviamente eram populações ucranianas, portanto não eram cidadãos russos que estavam em causa,
no quadro de um conflito que existia, enfim, dos dois lados, desde 2014. Também se poderia dizer, bom, mas o que está aqui em causa foi o reconhecimento da independência das repúblicas do Donbass, não é? O reconhecimento da independência, declararam a independência e, portanto, a Federação Russa veio em seu auxílio. Bom, a situação desmente esta possibilidade, porque a Federação Russa reconheceu, as repúblicas não eram reconhecidas internacionalmente, as repúblicas separatistas. A Federação Russa reconheceu-as num dia, fez uma intervenção militar nas mesmas no dia seguinte e no terceiro dia desencadeia um ataque armado em todo o território ucraniano. Portanto, também não há legítima defesa preventiva ou preemptiva, porque ninguém estava à espera propriamente que a Federação Russa invadisse, que a Ucrânia invadisse a Federação Russa. E, portanto, aqui não há causas de justificação e eu direi que os 2/3, o voto da Assembleia Geral, que reuniu 2/3, apesar de abstenções particularmente significativas, como a da Índia e outros Estados africanos e asiáticos, 2/3 foi uma maioria qualificada particularmente significativa e dura no que toca à condenação da Federação Russa. E a Federação Russa, apesar de tudo, terá de ter algum cuidado, porque eu lembro-me do caso Suez, quando o Conselho de Segurança paralisou e a Assembleia Geral tomou em mãos um conjunto de medidas indeterminadas. Eu até me pergunto a mim próprio se não poderá um dia, embora saia um pouco das competências da Assembleia, a criação de um tribunal qualquer, como aqueles que o Conselho de Segurança criou para o Ruanda e para a Jugoslávia, se da Assembleia não poderia, digamos, ativisticamente surgir qualquer coisa assim. Tenho dúvidas, talvez, porque muitos dos países que votaram provavelmente também não gostariam de ser confrontados com tribunais desta natureza. Bom, dito isto, sob o ponto de vista jurídico, sendo inequívoca o quadro de agressão, há uma outra questão que nós nos poderemos colocar, que é a seguinte: mas será que a ordem jurídica das Nações Unidas, a chamada ordem pública internacional, protagonizada pelas Nações Unidas, ainda consegue impor-se? E será que não haverá hoje em dia relações de força entre Estados e entre blocos que que desvitalizam, que retiram a força precisamente à Carta das Nações Unidas e à ordem que foi concebida precisamente no final da Segunda Guerra Mundial? Bom, para isto importa, se muito sinteticamente, para não vos tomar muito tempo, focar o seguinte: nós tivemos, até à queda do Muro de Berlim, uma ordem internacional essencialmente bipolar, com dois blocos, cada qual com armas atómicas, que através do equilíbrio pelo terror, não é, de alguma forma evitaram guerras diretas, e portanto as guerras travavam-se no terceiro mundo, enfim, numa espécie de jogo de xadrez lateral. Com a queda do Muro de Berlim, a situação mudou sensivelmente, houve um enfraquecimento, portanto, o desmantelamento da ordem comunista na Europa, e a partir daí criou-se um novo período que eu chamaria um período unipolar. E dentro desse período unipolar, o que é que significa? Havia as Nações Unidas, a Agenda para a Paz de Boutros-Ghali, e os Estados Unidos, no tempo do pai Bush, achavam que poderiam vir a ser o braço secular das Nações Unidas. Era o mito de uma nova ordem internacional, em que eu diria que teve uma primeira fase, que foi a fase filantrópica, em que os Estados Unidos acharam que poderiam socorrer as Nações Unidas em conflitos territoriais diversos. Houve o caso Haiti, houve o caso da Somália, que correu particularmente mal, e ainda se gerou tardiamente, há duas fases, muitas vezes acaba uma fase e começa outra, e as datas às vezes sobrepõem-se. E ainda tivemos a Primeira Guerra do Golfo, onde os Estados Unidos lideraram uma coligação contra, digamos, o Iraque, que tinha anexado o Estado do Kuwait. Foi uma legítima defesa em favor de terceiro. Eu diria que até aqui esta ordem teve este unipolarismo teve uma dimensão filantrópica. Agora, essa dimensão filantrópica acabou rapidamente, porque quando há apenas uma grande potência, essa grande potência tende, nomeadamente, a tomar um pouco o freio nos dentes. E a situação resvalou para aquilo que eu considero um chamado unipolarismo unilateralista. O que é que isto significa, unilateralista? Significa que o polo dominante passou, nomeadamente, a intervir militarmente à margem das Nações Unidas, ou então com uma falsa cobertura originária das Nações Unidas. E eu refiro-me ao Kosovo.
A guerra do Kosovo, a intervenção da NATO no Kosovo, foi uma intervenção originariamente ilegal, porque não foi autorizada ao abrigo do capítulo 8º das Nações Unidas, não havia nenhuma guerra de agressão, nem nenhum Estado da NATO foi atacado. Foi uma intervenção por razões ditas humanitárias, que mais tarde não foi autorizada como deveria ter sido, foi ratificada ex post pelo Conselho de Segurança, com uma Rússia débil, mas, portanto, aqui não se cumpriu a carta. E o objetivo da NATO era enfraquecer a Sérvia como, enfim, Estado aliado da Rússia, ao mesmo tempo, obviamente, que se expandia para leste. Ora, esta fase unilateralista, a ideia de intervir à margem da carta em função do poder próprio de um bloco ou de uma potência, deu origem, precisamente, depois a intervenções da mesma natureza. Digamos, hoje em dia, eu digo isto, que fiz um parecer para o Primeiro-Ministro na altura, que publiquei, o Dr. Barroso, que está publicado nos Estudos em Honra do professor Gonçalves Pereira, a propósito da Segunda Guerra do Golfo. E a Segunda Guerra do Golfo foi uma guerra de agressão. Foi uma guerra anglo-americana, digamos, que tentou derrubar um ditador sanguinário no Iraque e trocar um pouco os domínios petrolíferos na zona, mas essa intervenção armada não teve qualquer justificação na Carta das Nações Unidas, portanto foi ilícita. A intervenção no Afeganistão, sendo lícita, dentro de um quadro de legítima defesa, já deixou muito a desejar quanto à sua presença nos 20 anos subsequentes, que terminou, como se sabe, o ano passado, e terminou muito mal. E a partir daí verificaram-se outro tipo de intervenções, digamos, desta natureza, as primaveras árabes, e então passámos a ter um período diferente. Este período unilateralista, unipolar, começou a abrir brechas com a crise do subprime, com a crise económica no mundo, digamos, ocidental, europeu e americano, e essa crise económica coincidiu com as primaveras árabes, e as primaveras árabes foram um desastre completo. Houve uma intervenção desastrada na Líbia, sobretudo franceses e ingleses apoiados pelos Estados Unidos. Houve uma intervenção não menos desastrada na Síria, e nós fomos confrontados precisamente com o nascimento estranhíssimo do Daesh, não é? Um movimento terrorista à escala global que chegou a ocupar grande parte do território da Síria e do próprio Iraque. E, portanto, neste contexto das primaveras árabes, assistimos à fragmentação deste unilateralismo unipolar e passámos a entrar num mundo multipolar, com intervenções unilaterais. A Turquia, a Rússia, os próprios Estados Unidos intervêm na Síria e no Iraque, por causa precisamente do Daesh. Tivemos a intervenção russa na Crimeia, a invasão russa da Crimeia. Tivemos a intervenção dos sauditas no Iémen. E, portanto, nós começamos a assistir a grandes potências e potências regionais, para lá das intervenções israelitas, não é? Temos grandes potências e potências regionais que atuam, pura e simplesmente, através do uso da força, totalmente à margem das Nações Unidas. E, portanto, isto coloca-nos, obviamente, e depois tudo isto culminou com a intervenção, agora com a invasão russa da Ucrânia. Ora bem, o que dizer de tudo isto? É que a ordem que existia é uma ordem que se tornou virtualmente impotente. Eu tenho colegas de direito internacional público que colecionam um conjunto interminável de violações da Carta das Nações Unidas, mas, de facto, hoje em dia, para que é que isso serve? É um exercício espúrio de inutilidade. Portanto, isto significa que tem que ser recriada, digamos, uma outra ordem jurídica, no âmbito das Nações Unidas ou de uma outra estrutura de segurança, porque a ordem do pós-guerra mostrou completamente a sua impotência. O secretário-geral das Nações Unidas é um ex-primeiro-ministro português, uma pessoa particularmente bem formada, enfim, mas que tem demonstrado a sua impotência face a esta situação. Aliás, há curiosidades sobre o veto que são as seguintes: é que nos termos textuais da Carta das Nações Unidas, um Estado não poderia vetar em princípio em causa própria. O problema é que os costumes mudaram ou derrogaram essas disposições. Portanto, estamos aqui perante uma ordem pública internacional que se está a afundar. Segundo aspecto, e não tomaria muito mais tempo, que tem a ver com o seguinte: a NATO expandiu-se. Eu não sou, quer dizer, penso que a NATO está muito coesa atualmente, vamos ver até que ponto é que continuará coesa no futuro próximo.
Eu, por exemplo, tenho as maiores dúvidas que a Suécia e a Finlândia devam aderir à NATO. Tenho as maiores dúvidas que os países neutrais devam aderir à NATO. Eu entendo que a NATO há muito tempo que se expande para leste. E o que é natural, ganhou a Guerra Fria, e a Guerra Fria tem alterações naturais. Quando quem ganha uma guerra expande, digamos, o seu âmbito de domínio. Eu estive numa mediação em Kiev, em 2000, a propósito da Transnistria, que é uma república separatista, enfim, a pedido até do Ministro dos Estrangeiros, Dr. Jaime Gama, e verifiquei que, curiosamente, enquanto os países europeus, nomeadamente a Alemanha e outros, tinham grandes reservas, digamos, uma expansão da NATO para as fronteiras do leste, nomeadamente da Rússia, eu via o seu polo anglo-americano, os colegas anglo-americanos, particularmente entusiasmados com essa expansão. Ora, eu pessoalmente, aí sigo a Sra. Merkel. A Sra. Merkel impediu, digamos, bloqueou a possibilidade da Ucrânia entrar na NATO. E outro dia voltou a dizer, ainda bem que o fiz. E porquê? Porque não podem entrar na NATO Estados que tenham conflitos territoriais fronteiriços com outros Estados, ainda por cima com Estados da dimensão da Rússia. Efetivamente, se estivermos na Moldávia, a Moldávia tem a República Separatista Russo-Ucraniana da Transnistria. A Geórgia tem a Abcásia e a Ossétia do Sul, que são bolsas russófonas, que já deram origem a um conflito em 2009. A Ucrânia tem todos estes problemas da Crimeia e do Donbass. Colocar estes países na NATO significa que um dia um conflito militar perdido, algures numa fronteira, pode dar origem a uma conflagração armada entre dois Estados. E a NATO, à luz do artigo 5º, teria de vir em socorro de um destes Estados. E podíamos ter aqui, ainda estamos sobre esse risco, de ter uma guerra à escala mundial, e uma guerra entre potências nucleares. E eu não gostava que acontecesse aquilo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, em que, graças aos blocos de alianças rígidos, qualquer incidente, uma qualquer faúlha, como aquela que foi o assassinato do príncipe herdeiro da Áustria-Hungria em Sarajevo, não é? Desse origem a uma retaliação austríaca sobre a Sérvia, porque terá sido um movimento sérvio, a que se seguiu uma intervenção russa a favor precisamente da Sérvia e uma guerra à escala da Primeira Guerra Mundial. Alguém dizia que os países estavam tapados e avançavam como sonâmbulos para a guerra. Portanto, este é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu não sei como é que vai terminar a guerra nesse aspecto, não tenho grandes capacidades de futurologia, não vai terminar bem totalmente bem para nenhum dos lados, mas aquilo que eu pergunto nesse aspecto é, valeu a pena a insistência do governo ucraniano, apoiado pelos Estados Unidos, a insistência de poder vir a aderir à NATO, se nomeadamente a Ucrânia, à conta desta guerra, perder o controle de todo o sul do país, e nomeadamente o acesso ao mar, e tendo ficado, enfim, no estado em que se encontra, um país desmantelado, e obviamente que haverá, digamos, direito a reparações pelas destruições maciças que se fizeram na Ucrânia. Esta situação terá valido a pena? Segundo aspecto, as sanções à Rússia, até que ponto não vão ter repercussão no Ocidente, a nível das matérias-primas, das commodities, e isso até que ponto não gerará uma nova crise económica. E essa crise económica e social não irá ter impacto nas nossas próprias democracias e no descontentamento da população. Não sei, são consequências que ainda não foram devidamente medidas. Ministro Gilmar, desculpe-me ter alongado um pouco, e muito obrigado. Nós agradecemos a palestra cuidadosa do professor Carlos Blanco de Moraes e, sem mais delongas, passamos a palavra ao doutor Luís Amado, que é ex-ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal. Muito obrigado, Ministro Gilmar, Vitalino, caros colegas do painel. Eu peço imensa desculpa, eu estou como estava, porque eu tinha agendado esta reunião para amanhã de manhã, lapso já com a idade, começo a ter falhas deste tipo, e fiquei muito espantado quando o Vitalino me telefonou e, portanto, vim como estava. Desculpem a informalidade, mas achei, como sempre honro os meus compromissos, achei que era mais importante estar do que estar a pôr gravata e a mudar de fado, e, portanto, aqui estou. Em segundo lugar, gostava de lamentar o facto de não ter ouvido os meus colegas de painel e, portanto, não poder, de alguma forma,
tendo ouvido o que disseram, precisar um pouco mais, cuidar um pouco mais do que vou dizer, dada a autoridade de quem me antecedeu. Ouvi o professor Carlos Blanco Moraes e, em grande parte, partilho a sua inquietação final. Acho que temos que estar todos muito inquietos face à situação internacional de iminente catástrofe, se nada for feito para aliviar a pressão geopolítica que esta guerra está a provocar no sistema internacional, no sistema financeiro, no sistema económico e, a breve prazo, nos sistemas políticos nacionais. Não tenho sobre isso qualquer dúvida, designadamente nos sistemas democráticos, mas já estamos a ver a reação ao aumento extraordinário dos preços das matérias-primas, em particular da energia e dos bens alimentares, nas economias menos desenvolvidas. Nas economias desenvolvidas democráticas vamos ter muitos problemas, vamos ter muitos problemas no Ocidente, muitos problemas na Europa. Eu sou um crítico da situação a que chegamos. Há muitos anos que todos os que acompanhavam a vida internacional com mais ou menos responsabilidade, até qualquer pessoa atenta apenas ao que se passava no mundo, percebia o que aí vinha se de facto esta insistência na expansão da NATO à Ucrânia e à Geórgia em concreto se viesse a confirmar. E esta era uma crítica que não só eu partilho com muitos ex-colegas meus que tiveram responsabilidades de governo nesses anos de chumbo da transição da Primeira Guerra Fria para o momento de unipolaridade que aqui foi mencionado, mas eu acho que esta guerra podia ter sido evitada e, mais do que isso, devia ter sido evitada. E há, por isso, uma grande responsabilidade, do meu ponto de vista, na forma como uma certa displicência na liderança do sistema internacional durante a última década nos trouxe até aqui, à beira de uma catástrofe global, quando o mundo precisava de estar concentrado numa agenda existencial que marca a vida mundial, marcará os principais desafios que se colocam à humanidade durante as próximas décadas. E em vez de estarmos concentrados nessa agenda, o que estamos é justamente a tratar de uma crise geopolítica gravíssima e de uma guerra na Europa. Eu acho que a responsabilidade política sempre... eu estive 13 anos em funções de governo e estive outros tantos em funções de oposição. A responsabilidade política, quando se exerce o poder de Estado ou em alianças militares, é sempre procurar evitar a violência, seja uma violência interna nos nossos sistemas sociais e políticos, e mais exigente ainda, crises internacionais com a dimensão da crise que estamos a viver. Uma crise geopolítica, nós nunca sabemos como é que começa bem, ainda hoje, olhando para trás, não percebemos bem como é que isto começa, e, mais grave, nunca sabemos como é que acaba. Não há forma politicamente de gerir uma crise geopolítica de forma racional, controlada, com perfeita segurança sobre os objetivos da situação. Nós lidamos bem com crises sociais, crises económicas, crises financeiras. Eu vivi um pouco de tudo isso em Portugal e na Europa durante os anos em que estive em funções, mas uma crise geopolítica não tem abordagem racional. Há forças que se libertam tão poderosas, que escapam à capacidade política para controlar os processos, os movimentos, as forças em ação que se desencadeiam e se abatem sobre os sistemas sociais, sobre a economia, o sistema financeiro e, mais à frente, sobre os sistemas políticos. E essas forças muitas vezes têm que ser deixadas ao correr dos acontecimentos, porque a ação política é absolutamente inconsequente. É uma forma de gesticulação inconsequente, porque essas forças são demasiado poderosas para serem dominadas politicamente por qualquer governo, por qualquer liderança, por qualquer aliança. E nós estamos aí. Estamos numa crise geopolítica gravíssima, onde se libertaram forças extraordinárias que nós temos muita dificuldade em controlar politicamente. Vamos ver o que é que sai no fim deste processo, quando as forças se estabilizarem, os sistemas começarem a encontrar um novo ponto de equilíbrio.
vamos ver o que resta e vamos ver o que é possível ainda fazer politicamente para preservar a estabilidade do sistema internacional e a situação da humanidade, porque nós temos desafios extraordinários aos quais temos que fazer face durante esta década e as próximas. Por isso, primeiro ponto, esta era uma crise que não devia ter acontecido. Aconteceu. E tendo acontecido, o que é preciso agora fazer? Politicamente muito pouco, a não ser controlar os acontecimentos e controlar os estragos que a situação nos vai provocar. Nós estivemos muito pouco atentos durante a última década. Eu estive na Cimeira de Bucareste, onde, de facto, a luz verde para a adesão da Geórgia e da NATO se deu. Estive como Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou como Ministro da Defesa, não, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, e qualquer pessoa nessa reunião sabia que a Rússia não aceitaria nunca o alargamento da NATO à Geórgia e à Ucrânia. Quem esteve nessa reunião não tinha qualquer dúvida sobre isso. Quem assistiu ao jogo de mímicas, de físico, de palavras que se desenvolveu naquela reunião do Conselho NATO-Rússia, não tinha qualquer dúvida sobre isso. E por isso eu considero que houve displicência pelo facto de nós não termos devidamente acompanhado a situação da relação com a Rússia de uma forma mais cautelosa. E é óbvio que não acompanhamos a mudança no conceito estratégico da Rússia e da China, que entretanto se verificou, e mantivemos, sobretudo a liderança anglo-saxónica e sobretudo a liderança americana, manteve a mesma ubris desse momento unipolar, unilateral, em que, de facto, os valores ocidentais, os princípios em que se fundamenta uma ideia civilizacional do Ocidente eram, de alguma forma, aceitos universalmente. Mas esse foi um período muito breve na história recente. Foi uma década em que essa aceitabilidade de uma supremacia dos valores dos direitos humanos, da democracia, da liberdade, o fermento desta ideia civilizacional do Ocidente, foi muito breve esse momento em que, de facto, o mundo bebeu esses princípios, mas não os bebeu até ao fim, como é óbvio, e as forças civilizacionais, culturais, políticas de outros polos do sistema internacional, é óbvio que emergiram, e sobretudo emergiu na última década o regresso a uma política das grandes potências, quando a Rússia mudou o seu conceito estratégico, e todos nós sabíamos que a mudança do conceito estratégico da Rússia a orientava claramente para a confrontação, se houvesse esse passo decisivo para o interesse estratégico da Rússia, tal como a Rússia o interpreta, da confrontação com a expansão da Ucrânia e da Geórgia. Não esqueçamos que já estava toda a expansão, desde o Báltico até ao Mar Negro, garantida, era o ventre mole da relação com a Rússia que estava em causa. Todos nós sabíamos que nesse conceito estratégico está lá tudo. E já não falo do conceito estratégico militar, porque o conceito estratégico militar da Rússia, a partir de 2008, claramente identifica a proteção, o direito à proteção das minorias russas no espaço do ex-Império Soviético como fundamental interesse da Rússia e das suas forças armadas. Acompanhando isso, era relativamente fácil perceber que quando chegássemos a uma situação destas, o confronto era inevitável e estaríamos à beira da guerra. A China mudou o conceito estratégico da última década também. E a Europa continuou inocentemente a acreditar que podia haver uma mudança de regime em Moscovo, não acreditou que o regime na China tivesse mudado tão significativamente do ponto de vista da sua inserção no sistema internacional, e mais grave, teve a mudança de regime em Washington, porque a eleição de Trump corresponde para a Europa a uma forma de mudança de regime. Inesperadamente, a Europa vê-se isolada, sem forças armadas, sem unidade política, apenas com a força da sua economia e do seu grande mercado interno, vê-se no meio de um jogo de grandes potências que regressa com a vitalidade
de uma situação geopolítica como a que tínhamos vivido no final da Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E a Europa, percebe-se a dificuldade da Europa neste contexto. A Europa, sem forças armadas, sem um conceito de segurança próprio, e no contexto de uma mudança geopolítica tão brutal das três grandes potências que disputam a liderança do sistema internacional e que contestam a liderança ocidental, contestam a liderança americana, é óbvio que nós tínhamos que chegar à situação a que chegámos se nada fosse feito, e nada foi feito. Displicentemente continuou-se a tratar da relação com a Rússia como se fosse uma relação irrelevante. A Rússia representa 2% do produto mundial, uma economia irrelevante, um Estado em decadência, em declínio irreversível, o que o torna, aliás, mais perigoso. A relação com a Rússia é tanto mais perigosa quanto mais essa imagem de declínio de uma grande potência, a maior potência nuclear, com a extensão territorial que tem, nos projeta, e, portanto, não conseguimos evitar isso, chegámos à situação a que chegámos, e eu partilho da inquietação que ouvi, não sei, outros, sei que o Carlos também o deve ter mencionado, partilho muito a inquietação desta capacidade da unidade europeia, da unidade ocidental, ultrapassado este sobressalto do primeiro choque deste embate brutal com a Rússia, se preservar em termos de equilíbrio geopolítico e de respeito pela unidade civilizacional geopolítica que o Ocidente tem representado. Tenho sérias dúvidas, sérias reservas em relação ao futuro de todo este processo. A partir de agora, eu acho que a liderança americana está empenhada na mudança de regime em Moscovo e na substituição de Putin. Não vejo clarividentemente nenhuma possibilidade de, na estratégia americana, tal como está a ser implementada, desenhar outro cenário. Não acredito que Putin possa sussurrar a esta primeira situação de crise interna que as sanções lhe estão a provocar. Acho que está para ficar ainda, acho que o regime em Moscovo não será abalado e acho por isso que vamos entrar numa situação muito grave, muito difícil de controlar pelo sistema internacional. As Nações Unidas estão totalmente fora do jogo neste momento e acho que vamos a caminho de uma situação de blocos, uma nova Guerra Fria, uma cortina de ferro entre uma Ucrânia ocidental e uma Ucrânia oriental. É um cenário possível. E numa situação de bipolaridade do sistema internacional, em que o Ocidente, em torno dos princípios da democracia e um bloco liderado, neste caso pela China, no continente euroasiático, se perfila numa aliança com a Rússia. Acho que quando há 50 anos exatamente atrás a manobra estratégica americana foi justamente de isolar a Rússia, a União Soviética então, através de uma aliança com a China, o que verificamos é que 50 anos depois entregamos, pela displicência da relação com a Rússia durante a última década em particular, entregamos provavelmente, é um cenário, mas é um cenário possível, entregamos a Rússia à liderança do bloco euroasiático pela China, o que significa que vamos ter uma nova Guerra Fria, vamos a caminho de uma nova Guerra Fria, com dois blocos, com dois polos ideológicos, e o que o mundo precisava menos agora era de mais ideologia em cima da política e das relações internacionais. A ideologia na forma como projeta o confronto entre estes dois blocos para as próximas décadas faz-nos adivinhar o mundo que aí vem. Teremos seguramente a globalização desfeita, o ajustamento no processo de globalização é irreversível, o aumento dos preços das matérias-primas vão provavelmente
abrir um ciclo de inflação que terá muita consequência do ponto de vista social, económico e financeiro, em particular nas economias desenvolvidas e em particular na Europa. Não sei como é que a Alemanha vai resistir ao pesadelo geoestratégico em que se encontra neste momento. Não sei como é que a França ultrapassa os problemas internos que tem, e se olharmos para as sociedades, porque muitas vezes o que esquecemos é que a realidade política está cristalizada em formas que nem sempre, quando a história acelera, acompanham a velocidade das transformações sociais, económicas, financeiras, tecnológicas. E é aí que estamos. As sociedades estão a mudar muito rapidamente. Eu não sei o que será a sociedade alemã daqui a 4 ou 5 anos, depois do choque brutal que está a ter neste momento e que vai ter nos próximos anos. Nem sei como é que se supera a radicalização em que a sociedade francesa hoje vive. E vamos ver o resultado das eleições já no próximo domingo. Mas o que é um facto é que o choque neste eixo entre a França e a Alemanha parece-me absolutamente irreversível. Mais cedo ou mais tarde vamos ter esse choque. A dívida é uma condicionante fundamental da forma como a Alemanha encara o projeto europeu, com dívidas nacionais a atingirem os estados de incumprimento muito rapidamente, se as taxas de juros aumentarem 2 pontos percentuais nos próximos anos. Então é muito difícil perceber como é que a sociedade alemã encara o projeto europeu daqui a 3, 4, 5 anos. Não vejo um horizonte de mais de 3, 4, 5 anos para termos então uma hora da verdade no projeto europeu. E se a Europa resistir, pelo menos na formulação do mercado interno e da moeda comum, é provável que consigamos salvaguardar os princípios fundamentais da construção europeia lá mais para o final da década. Mas no curto prazo, meus caros amigos, a minha intuição, o que me diz é que vamos viver tempos muito difíceis durante os próximos anos. Creio que qualquer homem da rua, qualquer homem comum o percebe. Quem tem tido responsabilidades políticas ou responsabilidades institucionais, ou que tem responsabilidades em empresas e instituições que têm que lidar com os fenómenos de agitação e de perturbação que se refletem hoje na vida de todos nós, é óbvio que temos uma situação bem mais difícil do que aquela que imaginámos há 2 ou 3 anos. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Luiz Amado e passo agora a palavra, estamos um pouco apressados por conta do tempo, certamente, mas eu passo a palavra ao nosso último orador deste painel, desta mesa redonda, que é o professor Vitalino Canas, nosso presidente. Queria começar por uma nota que é também uma explicação, que é a seguinte: este painel, como podem ver, é um painel, com exceção do nosso ilustre ministro e professor Gilmar Ferreira Mendes, um painel muito europeu, muito português. Mas este painel foi o último a ser preparado e introduzido no nosso programa. A certa altura, nós que estávamos a organizar o tema da regulação estatal, pensámos, bem, mas temos de falar também naquela que é a regulação mais estratégica de todas, que é a regulação internacional e aquilo que se vai passar ao nível da economia, ao nível da geopolítica e a outros níveis no futuro. E, portanto, introduzimos este painel já quando estávamos em velocidade de cruzeiro na preparação do seminário e não pudemos aqui ir a tempo de inserir na mesa, nesta mesa redonda, sequer amigos brasileiros que pudessem trazer uma visão que talvez seja uma visão um pouco menos pessimista do que aquela que resultou aqui das nossas intervenções. Eu não vou fugir a essa visão preocupada, vou abreviar a minha intervenção e vou prescindir inclusive de me embrenhar pelas questões de natureza mais normativa, mais jurídica, que já foram, aliás, aqui brilhantemente tratadas por outros intervenientes, designadamente o professor Carlos Blanco Moraes. Também não vou falar dos contextos geopolíticos da guerra a que estamos a assistir no leste da Europa, na Ucrânia,
E vou aqui fazer um exercício que é um bocadinho de futurologia, peço desculpa, também não tenho muito talento para isso, tal como já aqui foi dito, mas temos de o fazer necessariamente nesta fase. E vou aqui começar por olhar para quem são, hoje em dia já o podemos dizer, manifestamente os perdedores, também alguns ganhadores, porque também os há nestas situações de crise, e a partir daí tentar ver onde é que isso nos conduzirá, onde é que a dinâmica própria dos perdedores e dos ganhadores nos pode conduzir em alguns domínios, não todos, porque é impossível esgotá-los aqui. Perdedores, naturalmente, os combatentes, não vale a pena explicarmos porquê, qualquer deles, pela razão também já aqui apontada, qualquer deles irá perder. A Rússia e a Ucrânia vão certamente perder e perder muito. Depois também a economia global. E aqui começo por deixar algum ceticismo em relação ao esquema de sanções de várias naturezas que estão a ser aplicadas, porque me parece que as sanções, para além de haver, obviamente, questões de natureza mais jurídica que poderiam ser aqui enfrentadas, as sanções são um tiro no pé também para quem as impõe. Portanto, eu tenho algum ceticismo, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista da eficácia e das consequências em relação às sanções. Vai haver aqui impactos globais, não apenas da guerra em si, daquilo que ela vai provocar globalmente, mas também os impactos produzidos pelas sanções que estão a ser impostas e que estão em crescendo, ainda não terminaram. O mundo está de tal forma interligado, mesmo quando existem situações de crise, está de tal forma interligado, está de tal forma cozido, que as sanções são sempre um tiro no pé. Depois também perdedor, também já aqui foi referida, a situação lastimável, pode-se dizer assim, creio que não exagerarei, em que se encontra a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas está a sofrer, ou a começar a sofrer gravemente, do síndrome que já afetou a Sociedade das Nações e que levou ao desaparecimento da Sociedade das Nações a partir do momento em que ela deixou de ter qualquer possibilidade de enfrentar as conflagrações que estavam em perspectiva e que depois vieram a verificar-se efetivamente. Se a Organização das Nações Unidas, e aqui o papel, faço aqui um parênteses para o dizer, e aqui o papel do Brasil é um papel muitíssimo importante. Se a Organização das Nações Unidas não conseguir reequacionar-se, repensar a sua governança, ou a sua governação, se não conseguir criar um esquema que permita superar os impasses do tipo daquele que nós verificámos existir no Conselho de Segurança, se o não fizer, temo que estejamos a assistir a uma tendência inexorável para o empobrecimento das Nações Unidas e, eventualmente, para o seu desaparecimento. Depois, olhando para, enfim, outros perdedores existirão, mas tenho pouco tempo para aqui os referir, olhando para os vencedores, quem é que aqui poderá ter algum tipo de benefício resultante desta situação global que está a ser criada? Necessariamente e seguramente a China. É claro que a China não teve e não tem nenhum papel na deflagração da guerra. Creio, aliás, que a liderança chinesa não desejava que esta guerra tivesse existido. Este é o ano do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, onde vai haver alterações importantes na liderança, vai haver um reforço da liderança de Xi Jinping, vai haver um reforço da vertente ideológica do regime, com eventualmente um maior controle ainda do que aquele que existe. A China está com alguns problemas graves, ainda não superou a pandemia, tem o problema da Evergrande, que é um problema de uma bolha imobiliária gigantesca que pode rebentar a qualquer momento e que terá um impacto global, a começar pela própria China, e tem um crescimento económico que para nós ocidentais, para o Brasil, também é um crescimento económico interessante, prevê-se que este ano andará pelos 5%, o problema é que o crescimento económico de 5% para a China é um desastre, porque
um crescimento económico desse nível não permite a resolução de problemas internos, problemas sociais internos graves, sobretudo resultantes das imensas desigualdades que existem no contexto da sociedade chinesa. 5% de crescimento não permitem que a China resolva esses problemas sociais internos e que resolva eventuais tensões, eventuais problemas sociais que se estejam paulatinamente a criar internamente. No entanto, apesar de todas essas questões, a China pode ser aqui um vencedor. A China está, como já aqui foi dito, a assistir ao jogo, mas não está a assistir ao jogo desinteressadamente, como é óbvio. Muitos agentes, muitos protagonistas, atores internacionais se viram para a China como uma das chaves para o fim deste conflito. Pensa-se que a China poderia ter um papel de game changer, designadamente como mediador. Todavia, não se nota que a China esteja, nesta altura, inclinada para aceitar esse papel. Por outro lado, também, é interessante para a China que a Rússia tenha criado aqui uma distração estratégica para os Estados Unidos da América, como é óbvio. Os Estados Unidos da América estavam num processo já relativamente prolongado de mudança estratégica para o Pacífico, e irão continuar seguramente, porque esse é o grande desafio dos Estados Unidos da América, mas esta guerra na Ucrânia, esta ação da Rússia, criou aqui uma distração estratégica porque obrigou os Estados Unidos a olhar de novo para a Europa, a investir de novo na defesa da Europa e a olhar de novo para a Europa, o que naturalmente terá um efeito benéfico do ponto de vista da China. Por outro lado, também o movimento revisionista, liderado pela China, acompanhado pela Rússia, vai aqui eventualmente ter uma oportunidade de se aprofundar. Creio que a China irá ver aqui uma oportunidade para obter cedências da parte do Ocidente em relação à revisão do sistema internacional. Portanto, também desse ponto de vista, me parece que a China terá aqui motivos para encontrar algum benefício. E, sobretudo, aqui também fica bem claro algo que talvez não fosse ainda completamente evidente para alguns, fica bem claro que a China atua de acordo com o seu interesse. É claro que vai afirmando aqueles princípios fundamentais do direito internacional, da não agressão, do respeito pela integridade dos Estados, etc. Todos esses princípios que estão bem firmados no direito internacional, mas no fundo a China interpreta esses princípios e age de acordo com o seu próprio interesse e não de acordo com agendas que lhe sejam impostas do exterior. E isso está a ficar bem demonstrado aqui também. Sequelas, 2 ou 3 que queria aqui identificar. A política de blocos, já aqui foi referido, necessariamente vai suceder. Há aqui uma incógnita, que é a incógnita da Índia, onde é que a Índia se vai situar nessa política de blocos, e é uma incógnita imensa, enorme, pela dimensão da Índia. Mas ainda não se percebeu onde é que as coisas vão ficar desse ponto de vista. Vai ficar também a desconfiança do Ocidente em relação à Rússia, talvez até uma desconfiança maior do que aquela que existiu em relação à URSS, à União Soviética. Uma desconfiança que vai perdurar por muitos anos, talvez muitas décadas, e que vai ter consequências. Vai ficar também alguma reaquisição de sentido para a NATO. A NATO volta a ter sentido. É claro que há aqui pulsões que são pulsões que têm de ser bem pensadas. Também partilho das dúvidas que o professor Carlos Blanco Moraes já aqui expressou em relação ao alargamento da NATO para a Finlândia e para a Suécia. Creio que isso tem de ser muito bem pensado, não apenas pelos próprios, naturalmente, pelo seu posicionamento geopolítico, mas também pela própria organização
e pelos próprios aliados. Vai ficar o aumento da despesa militar, necessariamente, mesmo países como Portugal, que têm uma justificação escassa, eventualmente, para isso. A única justificação é mesmo a integração na Organização do Atlântico Norte. Tem, portanto, uma justificação nesta altura relativamente escassa do ponto de vista da justificação pública, para a opinião pública, mas vai ter de haver o aumento da despesa militar, é isso que está já nos compromissos e é isso que será cumprido. Também, o reforço também já foi aqui mencionado, faço apenas uma mera referência, também o reforço da revisão do global. A globalização suscitou aqui movimentos que vão ser seguramente ponderados. As supply chains, as cadeias de abastecimento, a distribuição internacional de missões esportivas, etc. Tudo isso vai ser seguramente reponderado. Não para dar a volta completa, mas para algumas regiões do globo que começaram a confiar noutras regiões para a sua supply chain, para a sua cadeia de abastecimento. Eventualmente isso vai ser reponderado. Seguramente na Europa isso vai ser reponderado. E também a questão do mix energético. Achei muito interessante a exposição que aqui, a apresentação que aqui o Sr. Embaixador do Brasil nos trouxe há pouco em relação às questões da energia. Dossiê vital, dossiê central de tudo. Sem energia não há indústria, sem energia não há economia, sem energia não há comércio, sem energia não há trânsito internacional. É necessário haver segurança na energia. E é talvez esse o dossiê onde vai haver transformações mais radicais. Porque aquela agenda que já estava estabelecida, que a comunidade internacional já tinha definido, de certa forma, que a Europa já tinha definido, permitam-me especificar, de certa forma, com alguma calendarização, vai ter de ser acelerada. A Europa já tinha tentado, eventualmente conseguido, atingir um certo equilíbrio entre as fontes de energia baseadas no fóssil, nas fontes fósseis, em que o lobby das gasolineiras, o lobby dos investidores no setor petrolífero, etc., tinha conseguido, apesar de tudo, atrasar um pouco a agenda da entrada das energias renováveis. O próprio lobby dos comercializadores do gás, o lobby automóvel, tudo isso tinha conseguido um determinado equilíbrio que atirava para daqui a algumas décadas a algumas transformações ao nível da energia. Isso vai ter de ser tudo acelerado, vai ter de ser tudo antecipado. Portugal aqui tem, obviamente, o interesse vital, porque Portugal é um potencial produtor de energia com fonte renovável. Temos um imenso potencial ao nível do solar, ao nível do eólico, ao nível da energia das ondas. Estamos aqui também a pensar no hidrogénio, sobretudo no hidrogénio verde, que tem uma base de energia criada através das fontes renováveis. O Brasil, creio que também estará bem nessa fotografia. Também terá muitas oportunidades nessa fotografia. E essa fotografia vai ser antecipada, creio que esse é uma das consequências inevitáveis desta crise, mantendo aqui, apesar de tudo, alguma confiança na racionalidade. O Luís Amado aqui procurou dar-nos conta de que há muitos movimentos irracionais nesta altura em jogo, mas eu creio que, apesar de tudo, a racionalidade irá presidir e que um dia, isto que eu estou aqui a dizer que vai ser antecipado, vai ser efetivamente antecipado. E, portanto, creio que temos aqui uma agenda, quando falamos de regulação internacional, de regulação das questões internacionais, temos aqui um amplo domínio para debate e o FIBE vai estar seguramente nesse debate. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos os participantes do painel. Os senhores viram que, embora tenha sido o último painel a ser concebido para o fórum, acabou sendo extremamente esclarecedor, acho que para todos, e nós que estamos vindo do Brasil, um pouco distantes dessa situação conflituosa, certamente saímos daqui, pelo menos,
se não preocupados, acho que saímos também preocupados, bastante reflexivos. Muito obrigado. Obrigada. Agora, neste momento, vamos proceder a um coffee break de 10 minutos. Obrigada.